Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 89. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade com compaixão de vossos servos, saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Neste domingo, dia do Senhor, o Salmo 89 traz para nós esta súplica do povo de Israel, atribuída a Moisés, que se divide em 2 partes. Primeiramente, uma meditação sobre a fragilidade do ser humano diante de Deus, e uma súplica em favor do fiel mergulhado numa profunda tristeza. O salmo começa por comparar Deus eterno e onipotente, refúgio de todas as gerações do povo de Israel, com o homem que vive poucos anos. Aqueles que o rezam pensam que a razão da brevidade e da dureza da vida humana se deve à ira de Deus, provocada pelos pecados que os homens cometem. E por isso pedem a Deus que lhes ensine a sabedoria do coração e tenha piedade dos seus servos. Os sacie com a sua bondade e os recompense em seus trabalhos. Uma vez que a nossa vida é tão breve e tão insustentável, viemos do pó e voltamos para o pó, o salmista nos convida, diante desta realidade fatídica e triste da nossa existência, a não desanimarmos, antes a pedirmos a Deus a sabedoria para contar os nossos dias, para viver cada dia na sua presença com sabedoria. E nós vamos ouvir na Escritura também que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Portanto, o reconhecimento da sua grandeza e da sua força na nossa vida. Por isso o salmista canta: vós fostes para nós, ó Senhor, um refúgio. És o muro no qual nós nos apoiamos para não cair. Mais do que isso, sois o nosso alicerce, de tal forma que em cima de vós podemos construir a nossa existência, a nossa vida. O salmista termina pedindo a Deus, em primeiro lugar, que alimente o seu povo, portanto, que o sacie com o seu amor, para que este povo possa exultar de alegria na sua presença e que também, justamente, por conta da bênção de Deus, este povo também possa fazer a experiência de ver a fecundidade do seu trabalho, porque Deus habita em sua vida. Santo Agostinho faz uma reflexão muito profunda a respeito deste salmo, o Salmo 89, e diz assim para nós: Senhor, vós que existis desde toda a eternidade, que já existis antes de nós existirmos, e também antes de o mundo existir, tornastes-vos o nosso refúgio, desde que nos convertemos a vós. Importante recordar isso, né? Deus existe na eternidade, existe desde sempre e para sempre, numa estabilidade permanente. E Ele vem ao nosso encontro
ao encontro da nossa vida, nós que não somos nada estáveis, cuja vida passa no dia a dia e perece como a palha diante do fogo ou como a palha que o vento leva. A nossa vida é assim, é uma grande vaidade, insustentável. A cada dia nós perdemos muito de nós. Deus vive eternamente. Deus nunca perde nada de si mesmo. Pelo contrário, ele se mantém constante. Ele é a própria constância. Por isso mesmo, ele tem condições de ser para nós um refúgio diante desta nossa vida que é tão fugaz, que é uma grande vaidade. Nada em Deus é vaidade, tudo é permanente. Em nós, tudo é vaidade, tudo passa, inclusive as obras que realizamos, os sentimentos que experimentamos, também o louvor que sai dos nossos lábios e todas as obras que nós realizamos. Portanto, para que nossas obras, para que a nossa oração seja constante, precisamos da presença de Deus na nossa vida. Precisamos que Ele sustente tanto o nosso coração com o seu amor, como a alegria da nossa alma com a sua presença e a fecundidade do nosso trabalho com a sua bênção. Santo Agostinho continua: Deus não começou num século, existe antes dos séculos, e também não existirá até apenas um tempo determinado, porque os séculos têm fim, mas Deus é eterno. A eternidade tornou-se nosso refúgio para que, permanecendo nela, aí nos refugiemos, fugindo da instabilidade do tempo presente. Mas como estamos na terra, vivemos em meio de muitas e grandes tentações. E é de temer que elas nos afastem deste refúgio que é Deus. Vejamos, por isso, o que pede a oração deste homem a Deus. Não reduzais, ó Senhor, o homem ao pó da terra. Isto é, não se afaste o homem das vossas coisas eternas e sublimes e comece a desejar e saborear as coisas terrenas. O salmista pede a Deus aquilo mesmo que Deus mandou, absolutamente o mesmo que pedimos na oração: não nos deixeis cair em tentação. E que tentação poderia ser maior do que nos aprisionarmos às coisas da terra, achando que de repente a finalidade da nossa vida é o pó, quando na verdade Deus nos deu como finalidade da nossa vida a possibilidade de contemplar a sua glória, de viver na sua eternidade, de entrar na companhia dos santos, de caminhar em direção ao céu e à glória. Por isso, este é o grande desafio da humanidade que reza este salmo da Escritura. Não se prender às coisas que passam, antes abrir-se para aquilo que permanece, e o que permanece é Deus e a sua graça na nossa vida. Terminamos esta meditação repetindo com o salmista: Senhor, vós que fostes sempre o nosso refúgio, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria, para que possamos escolher o que é melhor, escolher a tua presença na nossa vida. E pedimos também, Senhor, que nos afaste das tentações, que nos afaste dos aprisionamentos deste mundo, de tantas cadeias que nos prendem às coisas daqui e que nos afastam daquilo que é o vosso desígnio para a nossa vida. Fique agora com a bênção da água que você traz junto de você durante esse momento de oração e também com o ângelus que prepara o Santo Terço desta tarde. Fique com Deus.